Antes de sentar, abra comigo a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 4. Quero ler com vocês a partir do verso 7. 2 Coríntios 4, 7. Amém? Na bênção. Se você está desprovido aí da palavra do Senhor, da sua Bíblia, pega carona com quem está ao seu lado. Em nome de Jesus. Amém. Em respeito, a gente sempre fala, comenta aqui, em respeito ao Senhor, não a quem está aqui à frente, independente de quem venha ministrar a palavra. É momento de nós reconhecermos isso. Então eu pedia que, se possível, evite levantar, ir ao banheiro, tomar água. Claro que, se for necessário, não tem problema nenhum. Mas são alguns minutos que nós podemos sim nos dedicar ao Senhor. E o inimigo tenta nos distrair. Desligue sempre o seu celular quando vier. Há momento para tudo. Então, às vezes queremos muito ter a comunhão, conversar com os irmãos. Teremos oportunidade no final do culto. Amém? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Podem tomar o seu lugar. Eu quero estar compartilhando com os irmãos. O nosso Deus é Deus de vitória. Amém, meus irmãos? Eu não sou adepto daquela caixinha das promessas. Eu, de maneira alguma, sempre comentei e falei aqui, olhar somente para as promessas sem entender os princípios de Deus para a nossa vida é loucura. No nosso Deus, Ele não é aquele que vem com um realejo e um periquito para tirar somente palavras de promessa. Porém, também não podemos cair em outros extremos e não entender que o nosso Deus é Deus de promessas. E uma das palavras e promessas do Senhor para a nossa vida é que Ele sempre nos dará vitória. Amém? Fala assim, sempre nos dará vitória. Agora é impressionante, principalmente nos últimos tempos, nos últimos dias, a quantidade de pessoas desanimadas, angustiadas, perplexas e etc., com várias coisas que vêm acontecendo. E normalmente nós temos a tendência de querer fugir da batalha. Só tem uma maneira de termos vitória, é participarmos da batalha. Amém, meus irmãos? Não tem como eu falar assim, olha, eu quero ser campeão de tênis, se eu não jogar tênis, não é? Se eu não me dedicar ao tênis. Não tem como eu dizer que eu desejo e tenho aqui, olha, um grande anseio de ser um campeão de natação, mas eu tenho aversão à água, não posso nem ver uma piscina na frente. Então, a vitória do Senhor é clara, é certa, para todos aqueles que o servem. A pastora abriu o culto aqui, citando Romanos 8, e nós cremos na palavra do Senhor, na vitória do Senhor. Mas, hoje eu quero estar meditando com os irmãos sobre essa palavra. E entender que os princípios de Deus para nós estarão sempre latentes na nossa vida. Ele não vai nos colocar numa batalha em que não possamos vencer. Amém, meus irmãos? Ele nunca nos dará um fardo maior do que possamos carregar. Então, esses princípios básicos do Senhor nós precisamos entender. Nós vemos um grande homem de Deus, Davi. Vai comigo, vamos dar uma folhada aqui no Salmo 27, que foi chamado sempre para as batalhas, para a liderança do povo. Eu quero pegar com vocês aqui no Salmo 27, para começarmos a entender um princípio de Deus para as nossas vidas diante das batalhas. Eu não sei qual está sendo a sua batalha, a sua guerra, os seus confrontos hoje, nesses dias, nessa semana. Mas uma coisa eu posso te garantir: se estivermos firmes no Senhor, Ele nos dará a vitória.
E olha só que interessante, Salmo 27, um salmo de Davi. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. Em quem me recearei? Você crê nisso, meu irmão? Fala assim, o Senhor me dá força. Continuando aqui, Davi também vem falando. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos avançam contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçam e caem. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Amém? O Senhor nos dá força. Davi entendeu esse princípio aqui. E quando ele escreveu esse salmo, ele estava, vamos dizer assim, no auge de poder, de conquistas, de vitórias sobre vários inimigos e várias batalhas e guerras. No último versículo, uma palavra muito interessante para nós também. Espera no Senhor, sê forte, anima-te e espera no Senhor. Amém, meus irmãos? Olha que bacana, que interessante. Vira para o seu irmão que está ao seu lado e fala assim, espera no Senhor, meu filho. Agora fala para ele, ser forte. Oh, maravilha. Um homem segundo o coração de Deus escreve essas palavras e obviamente, para escrever tudo isso, que os inimigos me cercam, tentam devorar-me, comer a minha carne, mas o Senhor me dá vitória em todas as batalhas, em todas as conquistas. Oh, meu irmão, é bênção ver essas coisas. Porém, o mesmo Davi, ele também falhou, errou. E eu quero só fazer menção aqui para entendermos aquilo que lemos na segunda carta aos Coríntios. Certo dia, no livro de 2 Samuel, capítulo 11, ele estava cansado demais para a batalha. E como diz ali em 2 Samuel 11, era tempo de guerra. Os reis se levantaram contra reis. E ele estava cansado, confiante em todas as batalhas. Ele tinha ao seu dispor aqueles homens valentes, conhecidos como os valentes de Davi. Aqueles que passaram por ele em cada local, em cada batalha, e conhecia e sabia que podia contar com cada um deles. Porém, ele cometeu um erro grave. Quem levantou para ser aquele que conduz o exército para a vitória em Israel foi Davi. Amém, meus irmãos? E ele achou que Joabe poderia fazer por ele. E aqui começa uma queda, começa já uma decadência. O Senhor tinha vitória para Davi. O Senhor levantou Davi para as batalhas. O Senhor aguardava a vitória através de Davi. Não era com Joabe. Interessante que a palavra Joabe em hebraico quer dizer aquele que substitui. E o Senhor deixou claro a respeito disso. E eu quero dizer para você, para todos nós que estamos aqui, o Senhor vai dar vitória a você, na sua batalha. Não adianta você procurar substitutos para a sua batalha. O Senhor dará vitória a você. A batalha é sua e a vitória será sua. E a capacitação vem sempre do Senhor. Nessa passagem nós cremos, e não é o momento agora, pronto, ali começou uma decadência. Primeiro ele escreve o Salmo 27, que acabamos de ler, dentre muitos outros salmos, né? Não todos os salmos são de Davi, porém muitos são de Davi. Escreve o Salmo 27, no apogeu, naquele ponto máximo de vitória sobre inimigos, falando, pode me cercar, pode tentar devorar minha carne, porém eu terei sempre a vitória, eu creio no Senhor, a minha força está no Senhor. Que maravilha! Mas o mesmo Davi, ele escreve depois, mais adiante, depois desse ato insano, de que o Salmo 42, um abismo chama outro abismo, uma queda chama outra queda. Ele escreve esse salmo naquele momento de derrota, lá na nascente do Rio Jordão, onde ele olha a nascente e vem assim uma queda, através de outra queda, e ali ele abre o seu coração ao Senhor e começa a entender os princípios de Deus.
Eu quero dizer o seguinte, meu irmão. Não ache que a sua guerra, aquilo que você está passando, é grande demais, ou que Deus está te abandonando e que você está fora dos planos do Senhor, porque todos aqueles que creem no Senhor terão vitória. Vocês sabem o que aconteceu? Ele ficou lá em casa, e ao invés de ir para a batalha, estou cansado, estou desanimado, estou atribulado, estou perseguido, a minha vida está muito difícil, e ao invés de sair para a batalha que Deus tinha confiado a ele, ficou em casa, e ali pronto, bastou isso para que pudesse olhar e ali começar uma sequência de abismo que leva uma queda em cima de outra queda, olhando a mulher de um outro homem, e ali começa todos os problemas. Mas não é esse ponto que eu quero estar tratando com a igreja hoje. Eu quero que a gente venha tomar posse da bênção e da vitória. O Senhor não nos chamou para a derrota. Aquele que quer fugir da batalha já está derrotado. Amém, meus irmãos? Fala assim, quem fugir da batalha já está derrotado. Não se impressione pelas artimanhas e pelo barulho que o inimigo faz ao seu redor. Não se impressione, porque diz a palavra, o inimigo anda ao derredor procurando quem possa tragar, rugindo como leão. Porém, nós estamos debaixo da proteção do Senhor, e quem nos capacita, quem nos dá força, quem escreveu da mesma maneira como estava bem, é o mesmo que depois se levantou, da mesma maneira o Senhor fará conosco. E eu quero que hoje a gente venha entender esse princípio nas nossas vidas. O nosso Deus é Deus de vitória. Não é achando um Joabe para nos substituir que vamos ficar livres. O Senhor só nos dará vitória quando nós permanecermos firmes e fiéis naquilo que Ele colocou para a nossa vida. Como o Senhor chamou e disse a Pedro também, na sua segunda carta, essa chamada de atenção do Senhor é para nós hoje como igreja. O Senhor falou a Pedro, olha, Pedro, fique tranquilo. Os mesmos sofrimentos que você está passando agora, muitos outros também estão passando. Então tire da sua mente aquilo que o inimigo lança, de que parece que só eu estou passando por batalhas. Só eu estou passando por dificuldades. Só eu tenho problemas na minha casa, na minha vida, na minha família. Só eu passo por isso ou por aquilo. Meus irmãos, o Senhor permite para que possamos ter vitória. Hoje em dia, nós estamos sendo levados, principalmente com essa comunicação, essa questão de rede social. Você reparou que nas redes sociais, nos Instagrams e WhatsApp e etc., todo mundo é feliz, todo mundo passeia, todos são felizes, alegres, sorridentes. Você já reparou isso? Ninguém coloca batalha, derrota, tristeza, problemas e etc. Porque nós temos um desejo de mostrar, e isso é contagioso e é maligno. Porque eu começo a olhar essas coisas e achar que o mundo todo está feliz. Ninguém tem conta para pagar, ninguém tem IPVA, IPTU, ninguém tem problemas algum, ninguém tem nada, e eu só passeiam, só tem roupa, isso e aquilo, e vai colocando sempre aquelas coisas, e isso faz com que venha na nossa mente um sentimento de derrota. Pare de olhar essas coisas e olhe para a promessa de Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? Fala assim, Deus tem promessa de vitória. Ai, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu tenho passado. O meu problema, pastor, olha, não tem solução humana. Eu fui ao médico, estou passando por um problema de saúde, e o diagnóstico médico é esse, tá. E esse diagnóstico, ele já falou, olha, não tem solução. Eu quero dizer para vocês, não tem solução para homens naturais, mas para o nosso Deus é o sobrenatural. Então qual seja a sua batalha? E tem mais um detalhe, tome cuidado, porque nós podemos ser às vezes abatidos, porém nunca derrotados. E eu quero estar hoje tomando posse dessas promessas e desses princípios de Deus na nossa vida. Amém? Repete comigo mais uma vez. Eu tenho a vitória do Senhor. E eu quero que você tome posse. Não quero que você use isso de jargão.
você coloque no adesivo do seu carro. Não adianta você ter no adesivo do carro se não estiver vivo no teu coração aquilo que Deus tem para a sua vida. Nós teremos sim batalhas, teremos dificuldades, sim teremos, porém o Senhor nos dá vitória. Volta comigo em 2 Coríntios. Vamos entender aquilo que Deus tem, aquilo que mostrou o Espírito através de Paulo para a igreja de Corinto, que é para nós hoje. Primeira coisa, nós somos vaso de barro. Fala assim, eu sou vaso de barro. E quando ele fala isso, ele está mostrando para nós que quem é importante, quem tem valor, não somos nós, é o... Agora fala assim, mesmo sendo vaso de barro, o Senhor habita em mim. Você crê nisso, meu irmão? O poder do Senhor. E é esse poder que fará a diferença. Não é o vaso. Não somos nós. Nós não somos nada. Porém, o poder de Deus agindo na nossa vida, realmente nos dá vitória. Agora eu quero pegar com vocês, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Amém? Podemos ter tribulações? Sim. Podemos ter aflições? Sim. Porém, não angustiado. Vai comigo, aquela palavra que a pastora leu aqui, rapidinho, voltamos lá em Romanos, capítulo 8. Ela abriu aqui, quero pegar uma parte do que ela citou, que é importante para nós, para entendermos isso. Na bênção, fala assim, atribulados, porém não angustiados. Olha só que interessante, em Romanos, capítulo 8, a partir do verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém? A tribulação vem, meu irmão. Eu não estou aqui pregando um evangelho de docinho. Eu não estou aqui pregando uma palavra de que, olha, fique tranquilo, você converteu, está no caminho do Senhor, você jamais terá tribulação. Eu quero dizer o seguinte, podemos sim ser atribulados, afligidos, porém, nunca angustiados. Fala assim, não sou angustiado. Eu quero que você entenda esse princípio, porque o Senhor, Ele nos livra de todas as perseguições, as tribulações. Passamos sim, é difícil sim, tem momentos difíceis. Por que Deus permite, Senhor? Eu não sei, Ele sabe. Às vezes, para que através da sua vitória em determinadas situações, outros que estão ao seu redor se convertam e entendam e pensem, poxa vida, se Ele venceu, realmente o Deus que Ele serve é um Deus vivo. Deus conhece todas as coisas. O que é angustiado? Eu peguei no dicionário, angústia. Estado de ansiedade, sofrimento e tormento sem uma prévia razão. É sofrer antes das coisas acontecer. Então, nós passaremos por tribulações? Sim. Mas o Senhor, eu livrarei da angústia. Você crê nisso? Fala assim, eu sou vitorioso. Agora repete comigo, eu não aceito. Está muito fraco, eu não aceito na minha vida angústia. Nós temos que tomar cuidado, gente, porque às vezes até nós pronunciamos. Muitas vezes eu sei disso, eu passo por isso. Eu estou tão angustiado hoje. Não estamos angustiados, porque a angústia é um estado de ansiedade de coisa que ainda não aconteceu. E isso não é para nós, porque o Senhor nos dá a certeza da vitória. E eu não estou dizendo que você não esteja passando por algum problema, alguma tribulação, alguma guerra, alguma batalha. Porém, como diz aqui, seremos atribulados, mas não angustiados. Você crê nisso? Fala assim, o Senhor da vitória me tira toda ansiedade, me tira toda angústia. E nós temos que tomar cuidado, preste atenção num detalhe. Nós temos que tomar cuidado porque o inimigo sempre lança setas na nossa mente. A última confissão cancela a primeira. Às vezes nós falamos aqui, tomamos posse, escutamos a palavra, lemos a palavra em casa, oramos ao Senhor e repreendemos toda a tribulação, repreendemos toda a angústia no nosso ser. Porém, de repente, nós saímos ali fora e determinadas situações ao nosso redor, falamos novamente, eu estou muito angustiado.
Meus irmãos, eu não estou fazendo alusão aqui a palavras positivas. Amém? Isso aí é do maligno. Aí comece a declarar, fale palavras positivas, use do seu karma, vai com karma, declare isso, fale aquilo. Não, eu não estou mandando você declarar, para que eu estou mandando, pedindo e declarando a você que tome posse da promessa do Senhor. E a promessa do Senhor é o seguinte: aqueles que confiam em mim jamais serão angustiados. Amém? Não está dizendo que vai tirar os problemas e as tribulações. Continuando aqui, 2 Coríntios, vamos lá, mais um pouquinho. No mesmo capítulo 4, verso 8, parte B agora. Perplexos, mas não desanimados. Amém, meus irmãos? Fala assim, perplexo, mas não desanimado. Esse segundo ponto, olha só que interessante. Vamos passar por aflições, tribulações, mas não seremos angustiados. Perplexos, mas não desanimado. O segundo ponto que precisamos entender, perplexo. Essa palavra perplexo é quando nós levamos um susto, é algo que você não espera. A perplexidade é isso, é algo que você não espera. Meus irmãos, eu quero dizer o seguinte: os ataques do inimigo, aqueles que nos querem mal, aqueles que estão longe, que vêm com bazuca, metralhadora e contra nós, nós estamos preparados. Nunca seremos perplexos com o que vem dessas coisas. Perplexidade é aquele momento em que aqueles que estão próximos, que não vêm com bazuca nem metralhadora, porque contra esses você tem toda uma proteção, e você sempre fica atento. Perplexo é quando aqueles que estão próximos não vêm com bazuca, mas te atira pedra, e pedra machuca, e pedra chega até matar. Amém, meus irmãos? E esse segundo ponto, o Senhor está dizendo, aquele que tem a vitória, aquele que confia em mim, pode ficar perplexo, mas não vai desanimar. Amém, meus irmãos? A palavra desânimo, a etimologia da palavra. Desânimo quer dizer sem alma. Em latim, alma é anima. E esse prefixo antes quer dizer sem o agir da alma. O que quer dizer isso? Olha no dicionário, desânimo, sem motivação, esmorecido, largado, parado, inerte. E eu quero dizer o seguinte: mesmo que fiquemos perplexos diante de situações, de pessoas ao nosso redor, o primeiro item está dizendo a um contexto geral do inimigo. Esse segundo item está dizendo de pessoas próximas de nós. Nós realmente ficaremos perplexos. E o Senhor Jesus nos ensinou isso. Ele teve vários que esteve com Ele, e Ele mostrou que nós teremos sim problemas com aqueles que estão próximos. Porém, Ele diz o seguinte: fique tranquilo, não desanime. Aquele que tem a vitória do Senhor jamais vai desanimar. Ficar desanimado é ficar inerte. Ficar desanimado é ficar passivo, como está aqui no dicionário. Ficar desanimado é sem motivação. As motivações estão na nossa alma. E quando nós falamos desanimado, quer dizer que eu anulei tudo aquilo que está de motivação na nossa alma. E nós somos corpo, alma e espírito. Somos uno e trino, como assim nosso Deus o é, e nos fez a sua imagem e semelhança. Então hoje, eu quero que você entenda. E novamente eu falo, tome muito cuidado. Vamos vigiar, entender os princípios de Deus. Nós podemos sim ficar perplexos. Nós ficamos atônitos. Ficamos assim de boca aberta. Poxa, aconteceu isso comigo, bem com aquele próximo, com aquela pessoa, com aquele amigo, que se diz amigo e etc. Com as coisas bem próximas de nós, ao nosso redor. O Senhor falou, pode ficar tranquilo. Confia na vitória. Não desanime. Amém? Fala para quem está ao seu lado, Senhor, não desanime. Amém? Então, podemos sim ficar perplexos, porém não desanimados. Você crê nisso? Salmo 44, só para entendermos os princípios da palavra com o Senhor para a nossa vida. Vai novamente, Salmo 44. Podemos ficar perplexos, ficar atônitos com aqueles próximos, as atitudes. Não esperava isso de determinada pessoa, pastor. Meu filho, tudo bem, aconteceu, porém não desanime, porque aquele que tem a vitória continua sempre com a alma latente. Amém, meus irmãos? Salmo 44, pega comigo aí, a partir do verso 4. Tu és o meu rei, o meu Deus,
quem ordena vitórias para Jacó. Amém? Vou fazer uma pausa aqui. Tu és o meu Senhor, o meu Deus, aquele que ordena vitórias a Jacó. Eu quero que você aprenda um segredinho. Vocês sabem quem foi Jacó? Amém, meus irmãos? É um dos patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. Nós vemos que Deus fez uma aliança com o homem. E sendo Deus uno e trino, ele fez aliança com três. Por isso que é dito os patriarcas, não o patriarca. E Jacó é um dos patriarcas. Mas a palavra Jacó quer dizer usurpador. A palavra Jacó quer dizer enganador. E quando o Senhor Deus, na pessoa do Senhor Jesus, se manifestou a Jacó no vale de Jaboque, e ele lutou com o Senhor naquele vale, o Senhor mudou o nome dele, falou: não se chamará mais Jacó, chamará Israel, príncipe de Deus. Eu estou falando isso para que você entenda. Quando você ler sempre, principalmente o Antigo Testamento, também no Novo, algumas citações, quando fala Jacó, ele está falando aquele servo do Senhor, da sua humanidade. Amém, meus irmãos? Quando ele usa a palavra Israel, ele está falando daquele transformado pelo poder e pelo Espírito do Senhor. Amém? Entenda esse princípio. Cada vez que você lê e falar: ei, aqui Jacó, eu te chamo a atenção, Jacó. Ah, fiz uma aliança com Jacó e vocês não entregam os dízimos e as ofertas. Ele está falando da humanidade, está falando dos erros, está falando daquele homem antigo, Jacó. E aqui ele está falando o seguinte, preste atenção: eu sou aquele que sempre venço os inimigos. Amém? Ele está dizendo aqui no verso 4: tu és o meu rei, o meu Deus, que ordenava vitórias a Jacó, mesmo com os erros. E eu quero que você entenda agora, vamos fazer uma pausa aqui. Mesmo que a gente erre, fale com a nossa humanidade, aquele homem, né, a carne fale mais alta aqui e ali, eu quero dizer o seguinte: o nosso Deus, ele tem aliança conosco. E ele nos dará a vitória como fez com Jacó. Amém? Mesmo nas falhas e nas quedas daquele homem. E continuando aqui, versículo 5: por meio de ti vencemos os nossos inimigos, pelo teu nome pisamos os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, nem na minha espada que me traz vitória, mas tu nos dá vitória sobre os nossos inimigos e cobre de vergonha os que nos odeiam. Amém? Não confie no teu taco. Eu sei como relacionar. Eu sei como tratar aqueles que estão próximo. Pode deixar, pastor. Eu sei. Eu nunca ficarei perplexo. Eu sei muito bem avaliar quem está próximo de mim. Esqueça. Não sabemos nada. Porque nós somos nada diante do Senhor. E quem nos dá vitória é o Senhor. Por isso não confie no seu arco. Não confie nos seus relacionamentos. Tome muito cuidado. Ai, porque eu tenho, pastor, uma rede de relacionamentos. A hora que vier um problema, eu tenho meus contatos. Já vi muito isso. Ai, pastor, sabe o que é? Eu tenho, olha, muitos contatos, eu tenho isso e aquilo. Se eu perder meu emprego, minha posição, isso e aquilo, eu tenho muitos contatos. É só eu procurar na minha agenda eletrônica e pronto, estará tudo resolvido. Você vai procurar, não vai ter um. Eu passei já por isso. Vocês sabem, eu fui gerente de usina durante muito tempo. E tinha muitos amigos. Mas depois eu descobri que quando eu saí da usina, que eles não eram amigos do Maurício. Eles eram amigos do gerente da usina. Caiu, meu filho. Acabou. Nem te conhecia. Só fica aqueles que realmente nós fazemos uma amizade sólida. Esse é outro assunto que nós vamos tratar outro dia. Amém? Fala assim: perplexos, porém não desanimado. Levanta a cabeça, meu filho. Você é filho do Deus Altíssimo. Tira o desânimo, arranca fora, dá um chute nisso. Amém, meus irmãos? O espírito de desânimo está repreendido agora no nosso meio. Você só terá vitória quando você entender esse princípio. Podemos sim, vamos ficar perplexos. Vamos ter aí muitas coisas pela frente. E se prepara, meu filho. Se prepara. Mas o Senhor arranca o desânimo, pois Ele nos garante a vitória. Amém? Vamos continuar. Continuando, 2 Coríntios, capítulo 4, novamente. Versículo 9, parte A. Vamos pegar cada um desses pontos. Perseguidos, mas não desamparados. Amém, meu irmão? Aquele que serve ao Senhor será sempre perseguido. A palavra do Senhor sempre nos diz isso.
Nós seremos sempre perseguidos. Tome posse disso, meu filho. E eu quero dizer o seguinte: se você leva a palavra, se você se diz cristão e nunca foi perseguido, toma cuidado. Toma cuidado, porque se não vier perseguição, você não é do Senhor. Você não está no caminho do Senhor. Agora entenda também esse princípio do Senhor. Fala assim: perseguidos, mas não desamparados. Você crê nisso? Quando não temos problemas nenhum, logo no início da minha conversão, o primeiro pastor que eu tive em Curitiba, eu não entendi a respeito disso. Eu não sei se você já passou por isso. Ai, parece que é só eu firmar na igreja começam os problemas. Ai, parece que é só eu me posicionar com relação às coisas do Senhor, começam as perseguições no trabalho, na família. Será que é só comigo, gente? Bom, faz de conta que algum dia vem acontecer com você. Ai, mas é só acontecer isso. E eu fui murmurar, reclamar, né, e pedir conselho para o pastor. A hora que eu falei das perseguições, início da conversão, aquela coisa toda, né, renunciando à idolatria e todas as coisas, deixando Deus tratar e vem tratando até hoje. Eu falei: mas está tanta perseguição, mas está tanta coisa. Ele falou: glória a Deus. Eu falei: ei, rapaz, esse pastor é doido. Eu estou falando das perseguições, eu estou falando das tribulações, estou falando do que está acontecendo comigo. É perseguição no trabalho, é perseguição na família, é perseguição aqui e ali. Ele vem falar glória a Deus. Ele falou: é sinal de que você está no caminho certo. Amém, meus irmãos? Fala assim: perseguidos, mas jamais desamparado. Se você nunca foi perseguido, meu filho, você não está no caminho do Senhor. Desculpa falar. Sempre vem perseguição. Quer no trabalho, quer onde for. Se você se manifestar e falar quem você é e a quem você serve, pode ter certeza. Mas o nosso Deus, que nos dá vitória, jamais vai nos deixar desamparado. Você crê nisso? Eu sei que tem alguns irmãos, adeptos, né, são fãs daquele filme 007, Agente Secreto. Ele só é crente, só é cristão na igreja. No trabalho, nas coisas, anda sempre disfarçado. Agente secreto. Nunca aparece. Nunca pode mostrar. Eu já passei por coisas assim, às vezes em determinadas empresas, fui fazer visita ou coisa assim. Às vezes vejo um irmãozinho lá, poxa vida. Eu falo assim: a paz do Senhor, irmão. A hora que eu vejo isso aí que eu gosto, eu falo assim: ô, meu irmão, não te vi na igreja, o que está acontecendo? Como quem diz: não mostra, não diz. Ninguém sabe que eu sou crente, por favor, pastor, não fala, não diz isso. Porque, se não vou ter perseguição. Meu filho, não tenha medo. Se você tiver vergonha e medo do Deus que você serve hoje, Ele te vergonhará de ti na presença do Pai. Ai, pastor, mas vão me perseguir, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Você não sabe a empresa que eu trabalho, você não sabe minha casa, minha família. Olha, você não sabe minha família é idólatra, minha família cultua isso, aquilo, minha família é isso, aquilo. Meu irmão, entenda, podem te perseguir, mas você jamais será desamparado. Amém? Fala: quem tem a vitória não será desamparado. Você crê nisso? Ai, pastor, porque diz o Salmo? Vai comigo, rapidinho, vamos pegar mais um Salmo, lá no começo, capítulo 9, Salmo de número 9. São pontos aqui da palavra, da promessa de Deus, que é princípios básicos para entendermos a vitória do Senhor na nossa vida. Salmo 9, versículo 10. Salmo 9, versículo 10. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, pois tu, ó Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Amém? Quem conhece o Senhor aí, diga amém. Ai, pastor, eu ainda não conheci não, eu estou tentando. Então tá. Quem busca o Senhor aí, Ele jamais se desamparará. Amém? Pode vir perseguições, pode vir de todos os lados, você não será desamparado. E o último ponto, para tomarmos posse, 2 Coríntios 4, o mesmo versículo 9, parte B. Abatidos, porém não destruídos. Amém, meus irmãos? A diferença de abatidos, porém não destruídos. Abatido é derrubar. Às vezes nós até somos derrubados. Nós podemos às vezes perder uma batalha, mas o Senhor é o Deus da vitória da guerra. Amém, meus irmãos?
Não deixe se enganar. Nós podemos até cair, às vezes levar um tombo, ralar os joelhos, porém, nós não seremos destruídos. A palavra destruído, no dicionário, destruição, eliminação, morte. Então nós podemos ser às vezes abatidos. Nunca nos disse que nos dará vitória em todas as batalhas. Ele nos diz que dará vitória na guerra. Ele é Senhor das guerras. Amém? Você crê nisso? Então eu quero que você tome posse dessa palavra para a sua vida. Nós podemos sim, às vezes, cair aqui, dar uma escorregada ali, porém, nós continuaremos sempre rumo à vitória. Jamais seremos destruídos, confie nisso. Fala assim, o meu Deus não vai permitir que eu venha a ser destruído. E se cairmos, pode ter certeza, Ele é o primeiro a estender as mãos para nos levantar. Você crê nisso? Quando escorregamos aqui ou ali e caímos, Ele é o primeiro a levantar-nos. Porque Ele é o nosso Deus, Deus de vitória. Na bênção, fala assim, sempre terei vitória no Senhor. Amém? Então nós vamos sempre entender esse princípio. Volta lá comigo, vamos continuar aqui em 2 Coríntios, tomando posse dessa palavra para as nossas vidas. Agora vem 2 pontos que são muito importantes também no final. Então, aprendemos, entendemos que o nosso Deus é Deus de vitória. Nós podemos ser atribulados, porém não angustiados. Amém, meu irmão? Podemos estar perplexos, porém nunca desanimados. Amém? Perseguidos, mas não seremos destruídos. Amém? Perdão, não seremos abatidos, desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Porque o nosso Deus é Deus de vitória. Continuando aqui só para fechar, versículo 10. Levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Amém? Versículo 11. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus manifeste também na nossa carne mortal. 2 pontos aqui para fecharmos essa palavra de vitória na nossa vida. Repete aqui a palavra sempre no versículo 10, a palavra sempre no versículo 11. No versículo 10 diz o seguinte, que levar sempre o que o Senhor fez, que morreu em nosso lugar. Amém? Essa palavra, se você for no original, no grego, essa palavra é pantô. E a palavra pantô simboliza sempre num ato contínuo. Começou aqui e foi. Então o Senhor Jesus morreu a nossa morte, para que nós tivéssemos vida. E esse princípio é importante. Numa batalha é derrotado aquele que morre. E o Senhor nos dá vida através da vitória. Amém? Um ato contínuo que Jesus fez. Agora cabe a nós um segundo ponto, versículo 11. Assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor do Senhor. Essa palavra no original grego é aei. Aei quer dizer ato que se repete. E eu quero dizer o seguinte: o Senhor já nos deu a vitória. A morte do Senhor é um ato contínuo. Amém, meus irmãos? Ele não tem que fazer um novo sacrifício para nos livrar da morte. Porém, a nossa entrega é ato sucessivo. O sempre de Deus é um só. O sempre nosso é todo dia. Amém? Fala assim, todo dia. Preciso lembrar que o Senhor me dá vida e me dá vitória. O que Jesus fez por nós é um ato contínuo. Por isso que nós não precisamos mais trazer animais, sacrificar, derramar sangue. Já foi feito e de modo precioso. Amém? Agora a nossa parte é todo dia declarar: eu tenho a vitória. Fala assim comigo, eu tenho a vitória. Todo dia nós temos que declarar: eu tenho
Está muito fraco. Eu tenho a vida em mim. Amém, meus irmãos? Fica em pé, em nome de Jesus. Porque nós vamos tomar posse dessa palavra. Nós fomos chamados à vitória e não à derrota. Nós fomos chamados a usufruir da bênção da vitória. Você crê? E em toda a nossa vida, em todo o nosso ser, em todas as coisas, o Senhor nos dá vitória. Eu não sei qual é a sua tribulação, eu não sei qual é a sua angústia, eu não sei qual é a sua perseguição, porém eu tenho para você uma palavra, que o Senhor sempre nos dará vitória. Incline sua cabeça agora, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu quero tomar posse da Tua palavra e da Tua promessa.